O milionário para ao ouvir mendiga negra clamar para salvar seu tio em hora crucial. Daniel nunca parava no meio da rua. Milionário badalado, dono de prédios icônicos, festas chiques e carros importados. Ele vivia na bolha dourada de uma metrópole que respirava luxo de um lado e sufocava na pobreza do outro. Naquela manhã, tudo parecia tão normal quanto o cafezinho servido no seu escritório, com vista para os arranha-céus. Até o grito atravessar o cimento e o vidro, cortando a calma perversa da cidade. Por favor, me ajude. Meu tio está preso. Ele é tudo o que me resta. A voz de Tânia, uma mulher negra, suja, com os olhos marcados pelo desespero, ecoou entre os prédios gritando sem pausa. Daniel travou. Os dedos congelaram no controle remoto. O som parecia arrancar cada camada da indiferença que ele vestia como armadura. Ele a viu, Tânia, com as mãos tremendo, apontando para o amontoado de escombros numa rua próxima, onde um prédio antigo desabara horas atrás. A cena era mas ninguém se mexia por ela. Ninguém parecia ouvir o apelo rasgado daquela mendiga. O peito de Daniel apertou. O barulho da tempestade que se formava no céu negro de nuvens parecia um aviso. O ar ficou denso, quente, cheio de eletricidade. Ele, o homem que mandava no concreto desse lugar, nunca tinha pisado ali, nessas franjas obscuras da cidade. Nunca ouviu um grito assim atravessando seu luxo. Mas hoje parou. A voz de Tânia se desfez num choro rouco. Ela contou seu pedido desesperado. O tio dela, um homem único, antigo arquiteto, estava preso debaixo das vigas quebradas, sufocando, lutando contra a morte. Mas havia mais. Tânia, sem jeito e cheia de lágrimas, revelou o inesperado. Aquele homem não era só um estranho para Daniel. Ele carregava segredos do passado da família do milionário. Um passado que ele sempre tentou enterrar junto com as memórias mais dolorosas da infância. Abandono, traição e um laço invisível de culpa. Os murmúrios ao redor transformaram o clima. Olhares curiosos, desconfiados, até hostis. Alguns cochichavam sobre esse milionário que parecia brotar do luxo para a lama. Outros comentavam do pedido absurdo. Um ato de loucura ou redenção. O tempo queimava. As ruas mostravam a sujeira esquecida. E Daniel sentiu suas mãos queimar. A pele se arrepiar. O vento começou a levantar folhas e poeira. Uma tempestade se aproximava, fria como o silêncio que Daniel carregava dentro de si. Cada passo daquela caminhada na imundície da metrópole era um cenário novo, um choque atrás do outro. Ele encarava o que sempre evitou, o derradeiro contraste entre o que ele tinha e o que importava de verdade. De repente, um som, um estalo seco vindo dos escombros. Um barulho abafado que parecia gritar por socorro. Daniel congelou. O coração batia tão forte que parecia invadir os ouvidos. Ele olhou para Tânia, agora cheia de uma esperança desesperada e uma coragem que ele não conhecia. Ela segurou seu braço, olhos brilhando. Ele se perguntou: estaria pronto para arriscar tudo? O status, a segurança, a imagem perfeita que construiu? Ou voltaria para sua torre de vidro, cego para o grito que poderia mudar a sua vida para sempre? O silêncio se fez por um instante cruel, antes do novo silêncio da tempestade que se aproximava. O som dos escombros, o medo no peito, as lembranças no fundo da alma. Tudo isso explodindo na frente de Daniel. O homem que nunca parava, parou. E agora? O que ele vai fazer?
Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Daniel parou e o mundo ao redor pareceu desvanecer em silêncio. E o coração dele pulsava no peito como um tambor ensurdecedor. Tânia o fitou, os olhos cheios de uma mistura de esperança e medo. O barulho abafado dos escombros o chamou. Um lembrete brutal do que estava em jogo. E então, uma fração de segundo, uma fissura de tempo, e tudo se desfez. Um grito cortou a cena, uma voz familiar e sacudidora. Daniel, não volte aqui! Era Clara, sua esposa, descendo apressada da luxuosa SUV que ele havia comprado para impressionar. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados em choque. O semblante bonito e bem cuidado de Clara contrastava de forma brutal com a sujeira da rua e a desolação que cercava Tânia. Ele a viu se aproximar e, por um instante, temeu que tudo acabasse. Você não pode fazer isso, Clara exclamou, quase berrando, puxando-o pelo braço. Daniel sentiu uma onda de confusão. O que não poderia fazer? Aquele momento era crucial, e a mulher que clamava por ajuda precisava dele. Mas Clara não parecia entender. Havia fraqueza em sua voz, um medo que ele nunca vira antes. Meu tio, ele está preso! Tânia gritou de novo, a urgência saltando de cada palavra. Novamente, o som abafado, um gemido, seguido por um novo estalo. O encalço da realidade fez com que Daniel se contorcesse, lutando contra a pressão crescente em seu peito. Ele olhou para Tânia, depois para Clara. Havia algo mais ali. Então, uma nova voz se misturou ao clamor. Tânia, chegou a hora. Você sabe do que estou falando. Uma mulher da multidão gritou com um tom cortante. Daniel virou-se, um frio escorrendo pela espinha. A mulher era estranha, com uma aura ameaçadora que o fez prender a respiração. Olhou para ela rapidamente e o horror se abateu sobre seu rosto. Você não pode fazer isso! Não pode! Tânia disse. E Daniel percebeu que havia algo escondido entre aquelas palavras. Um segredo que serpenteava entre eles como uma sombra. O que estava acontecendo? O ar se tornou ainda mais pesado e os sinos do desespero soaram nas profundezas de seu ser. A mulher estranha avançou, seu olhar fixo em Tânia. Ele não é o seu tio, é? Você sabia disso? Não pode esconder sua verdade para sempre. A revelação soou como um raio cortando a tensão. Daniel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tânia não era uma simples mendiga em desespero. Era muito mais. O que perdera de vista. As pessoas ao redor reagiram hesitantes, cochichos apressados, expressões que misturavam dúvida e curiosidade. Um homem murmurou, "Isso é loucura!" E outro, "Olha como ela se comporta!" Clara ficou paralisada, devorando cada segundo daquela batalha emocional. "Eu não sou a filha do seu tio, eu sou a filha da sua mãe!" disse Tânia, num último clamor, como se as palavras fossem a única coisa que pudesse salvá-la. Daniel estremeceu.
As peças do quebra-cabeça começaram a se unir de modos que ele nunca teria imaginado. Era um golpe direto, um vendaval de segredos e mentiras. Ele olhou para Tanya e viu o que nunca quis ver. Uma história antiga de abandono, uma família despedaçada. Daniel se debateu entre o que tinha em suas mãos: uma vida de luxo, uma esposa linda e uma existência de sucesso, e o que era real, o que estava mergulhado nas sombras de sua própria história. E agora, o que ele realmente sabia sobre sua família. Os pilares de sua vida começaram a desmoronar, e a tempestade acima começou a descambar em chuva. Daniel ainda não sabia o que decidir, mas uma coisa era clara: as escolhas agora pesariam mais do que qualquer bem material. O que ele faria a seguir? Daniel sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O que Tanya havia revelado ecoava em sua mente, repetindo-se como um mantra: "Eu sou a filha da sua mãe." E olhou para ela, buscando respostas que não chegavam. Clara permaneceu parada ao seu lado, o rosto pálido, balançando a cabeça em descrença. O ar ao redor pulsava com tensão e curiosidade. As pessoas sussurravam, olhos fixos neles, como se esperassem por um desfecho explosivo. Então, um estalo cortou o ar, vindo dos escombros. Daniel virou a cabeça, o coração acelerando. O gemido abafado de alguém preso mudava a natureza daquela cena. Um grupo de bombeiros tentou abrir caminho na estrutura colapsada, mas parecia inútil. A pressão em seu peito aumentou. Ele olhou para Tanya, inquieto, enquanto as revelações ainda dançavam em sua cabeça. Que segredos esta mulher guardava? Com um movimento rápido, uma brisa gelada escalou a rua, como se o universo estivesse aguardando a decisão de Daniel. E, em um lampejo, um pensamento distorcido atravessou sua mente. E se tudo isso fosse uma armadilha? Sussurrou uma voz interior. Mas não havia tempo para hesitar. Ele respirou fundo, desafiando suas dúvidas. "Eu vou ajudá-la", afirmou, sentindo um impulso visceral. Tanya sorriu, embora suas lágrimas escorressem como se o riso não fosse leve. Ele deu um passo à frente, decidido. No entanto, Clara o puxou de novo. "Daniel! Não! Isso é loucura!" A voz dela soou como um estalo no silêncio, mas ele se desvinculou, sua determinação crescendo. O gemido dos escombros soou novamente, e a urgência se apoderou dele. Ele não poderia falhar. Não agora. "Meu tio está lá, e eu não posso deixá-lo!" Tanya gritou, e a frase cortou o ar. Daniel não poderia ignorar. Ele iria. Assim, avançou, atravessando a multidão, ignorando os olhares julgadores que o acompanhavam. O que eles sabiam sobre ele? Mas antes que pudesse chegar próximo dos destroços, um som ensurdecedor abafou tudo. Um novo estalo, mais forte e sinistro. Sob o peso do clima de expectativa e tensão, a estrutura de escombros começou a desabar ainda mais. E tudo aconteceu rápido, num piscar de olhos. A poeira subiu como uma nuvem e Daniel se inclinou, tentando proteger Tanya. O mundo ao seu redor ficou enevoado. E quando a poeira assentou um pouco, uma forma se destacou entre as sobras. Alguém estava saindo. A figura emergiu, coberta de sujeira e sangue. Daniel ficou paralisado. Era um homem, mas não o tio de Tanya. A expressão dele era um misto de raiva e dor. E quando ele olhou para Daniel, algo mudou. "Você!" O homem gritou, e os cabelos de Daniel se arrepiaram. "Eu te conheço. Você é o filho da Miami."
Ele hesitou, a respiração pesada. A multidão retinha a respiração, cada um tentando entender a conexão. Tânia parecia chocar-se e ao mesmo tempo desesperar. A tempestade agora estourava no céu, gotas de chuva caindo violentamente, misturando-se com as lágrimas de Tânia. E em meio a esse universo apocalíptico, a revelação foi brutal. Aquele homem era parte da sua vida, um fragmento do passado que Daniel tentava esquecer. Você é meu irmão! Ele gritou, a voz despedaçada. Um silêncio pairou pesado, quebrado apenas pela chuva forte. Daniel sentiu o mundo girar à sua volta. Tinha um irmão? Segredos de família estavam se arrastando à luz. E a conexão que até então parecia distante, agora rompia as barreiras de tudo que ele acreditava conhecer. O que isso significava? O medo se mesclou a um sentimento inexplicável de confusão. Daniel olhou para Tânia, depois para o homem que se dizia seu irmão. As perguntas se aglomeraram em sua mente. O que mais ele não sabia? E, se esse homem era realmente o irmão perdido, o que mais poderia estar escondido nas sombras do seu passado? A chuva caía e a tempestade envolvia aquele cenário de caos. Daniel sentiu que tudo estava se dissolvendo. E ele, no centro, sem saber qual era o próximo passo. O futuro parecia nebuloso, e o que poderia acontecer a seguir era uma incógnita. Uma coisa era certa: a vida de Daniel nunca mais seria a mesma. O homem na frente de Daniel olhou fixamente para ele, como se estivesse prestes a desmaiar. Você é meu irmão! Ele estava ofegante, mas a revelação parecia explosiva, cortando o clima pesado que pairava sobre todos. Tânia piscou, incrédula, enquanto Daniel sentia o mundo girar à sua volta. Ele queria acreditar que tudo era um pesadelo, uma ilusão que acabaria logo. Os olhares da multidão se transformaram em um turbilhão de murmúrios e sussurros. Uma mulher gritou: "Isso não pode ser verdade!" E muitos outros começaram a questionar a sanidade do homem, apontando dedos e murmurando. Enquanto isso, Clara estava paralisada, o rosto pálido, enquanto a realidade parecia escorregar por entre seus dedos. O peso das palavras ecoou como um trovão no cenário do desastre. "Eu sabia que você estava vivo!" gritou o homem. "A nossa mãe te escondeu. Eu procurei você por anos. Achava que nunca mais veria você." A confusão em Daniel era palpável. Cada sensação pulsava como uma onda de maré, atordoando sua mente. Ele tinha um irmão? Escondido nas sombras de suas memórias. O que mais não sabia? Daniel virou-se para Tânia, buscando respostas. Mas a expressão dela era um emaranhado de dor e desespero. "Eu só queria salvar o meu tio", ela murmurou, os olhos marejados de lágrimas. O tio que estava preso sob os escombros, a única ligação familiar que ainda lhe restava. E então, algo se acendeu dentro dele, como uma chama que se recusava a se apagar. Mas a verdade não era só um troféu a ser descoberto. O coração de Daniel pesava. "E quem é você?" Ele apontou para o homem emergente, o irmão desconhecido que parecia uma sombra do passado. "Como você sabe?" "Carlos. Eu sou seu irmão, Carlos." A resposta foi carregada de uma emoção que doía, quase rasgando o silêncio tenso ao redor. O público agora estava dividido entre incrédulos, curiosos e aqueles que não podiam entender a profundidade do que estava acontecendo. Clara, ainda nervosa, olhou de Daniel para Carlos,
tentando formar um sentido em meio ao caos. Isso não faz sentido. Ninguém nunca disse nada sobre um irmão. Daniel exclamou, as palavras saindo com uma intensidade desesperada. Ele tinha construído uma vida inteira em torno de verdades familiares que agora pareciam desmoronar. A chuva começava a cair com força, o céu escurecendo ainda mais, e um estalo repentino ecoou da estrutura desabada. O tremor fez o chão vibrar sob os pés de todos. A urgência voltou e a multidão começou a se mover, alguns recuando, enquanto outros se aproximavam, na tentativa de entender. Meu tio! Tânia gritou novamente, quase em um colapso. Enquanto isso, Carlos a olhou, um reconhecimento profundo em seus olhos. Ele tem informações que você precisa saber, Tânia. Ele era parte da nossa vida, da vida da mãe. Daniel protestou, as palavras explodindo como fogos de artifício na lufada de choque. Ele estava perdendo el controle. A esencia de quien era agora se moldaba en algo que él no reconocía. Él no puede ser de nuestra historia. Esto todo es locura. A tempestade rugió, a chuva cayendo como una cortina, y mientras aún los solares se fixaban entre ellos, esperando por una resolución. Mas antes que pudiesen entender la verdadera conexión, un otro estalo ecoó, más fuerte y amenazador. Las estructuras de metal y concreto comenzaron a ceder, y Daniel, en un impulso, puxó Tania y Carlos para perto. ¡Saia de ahí! Gritó, empurrando para longe. Mas una sombra grande se movía a dos escombros, un ruido aterrador se formando a medida que una parte del predio comenzaba a desabar en su dirección. ¡Daniel! Clara gritó, apavorada, tentando alcançá-lo. O tempo parecia desacelerar. O caos estava prestes a engolir todos os segredos e revelações. E enquanto o peso da tragédia se aproximava, Daniel percebeu que a vida que conhecia havia mudado irreversivelmente. O que eu faço agora? Era a única pergunta que ecoava em sua mente. E enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, ele sabia que não havia respostas fáceis. No momento em que a estrutura começou a desabar, uma nova revelação chocou a todos ao redor. A verdade está enterrada sob os escombros, Carlos gritou, enquanto a poeira subia em nuvens densas. E você não vai gostar do que encontrará. E antes que a tempestade pudesse engolir tudo, Daniel estava prestes a descobrir que o seu passado escondia segredos que poderiam mudar tudo, não apenas sobre sua família, mas sobre quem ele realmente era. Mas Daniel estava paralisado. O momento parecia puxado como um elástico prestes a estourar. O grito de Carlos ecoava em sua mente, e a chuva começava a molhar todos, mas o que estava seco era seu coração. Ele tinha um irmão? Irmão! Como isso era possível? As perguntas dançavam na sua cabeça, consumindo cada pensamento racional. E enquanto a adrenalina pulsava, o verdadeiro perigo estava prestes a acontecer. Não temos tempo para isso! Tânia gritou, puxando-o da sua confusão. Mas o desastre estava se formando diante deles. Os escombros do prédio, a estrutura estava à beira do colapso. E num instante, a enormidade do que tinham diante de si superou tudo. Então, um novo estalo, mais ressonante e mais ameaçador. Daniel virou-se e viu uma sombra passar por baixo dos escombros. Algo ou alguém
se movia sob o peso do prédio desabado. Ele sentiu um arrepio. A multidão à sua volta começou a entrar em pânico. As pessoas gritando, recuando. A pressão aumentava. Daniel, precisamos sair daqui! Clara gritou, seus olhos arregalados em pânico. Mas já era tarde. Com um novo estalo ensurdecedor, a estrutura começou a ceder. Um pedaço enorme de concreto desabou com um rugido ensurdecedor. Gritos cortaram o ar. Então tudo explodiu em poeira e caos. Daniel agarrou Tânia e Carlos, puxando-os para longe do perigo. Em meio à fumaça e ao tumulto de corpos, teve a sensação de que o mundo ao redor estava em câmera lenta. Quando levantou a cabeça, viu algo que o fez parar. Uma figura emergiu dos escombros, uma mulher. Ela saiu, mancando, com roupas esfarrapadas e um olhar desolado. Mas o que fez Daniel ficar sem ar foi o rosto dela. Era familiar. Tão familiar que o reconhecimento bateu como um soco no estômago. Mãe? Ele sussurrou, e a realidade ao seu redor começou a desmoronar. Eu não pude dizer antes, a mulher disse, a voz fraca, mas firme. As palavras dela mudaram a atmosfera completamente. Os murmúrios da multidão se silenciaram. Todos estavam paralisados, em choque. Tânia olhou para Daniel com plena incompreensão. Carlos parecia igualmente chocado. A identidade da mulher revelando uma rede de mentiras e segredos que atravessavam a família deles. Como? Como você está viva? Daniel perguntou, a voz tremendo, a dor transbordando lentamente. Eu tive que me esconder, proteger vocês. Eu não tive escolha. E as palavras da mulher saíram como um sussurro, mas cada uma delas trazia peso. Aquilo que Daniel sabia sobre sua história estava agora se esfacelando. Sua mãe não tinha apenas desaparecido, ela tinha mentido. E o que mais estava escondido? A chuva caía cada vez mais forte, a tempestade intensificando. Mas o que mais doía no fundo dele. A traição, a sensação de que sua vida inteira era uma farsa. Você deixou eu pensar que era o pai. O que mais você não me contou? O ar entre eles estava carregado de tensão. Daniel, isso não é hora para isso. Clara interveio, furiosa, recuando ao perceber que os segredos estavam nas mãos de outra pessoa que não fosse ela. A confusão aumentou. Eu sou a única que pode explicar tudo. A mulher clamou. Um brilho de determinação surgiu em seu olhar. E Daniel estava à beira do abismo. Cada revelação tornava-se um golpe que o desestabilizava mais. E no momento em que ele ia se aproximar para ouvir o que ela tinha a dizer, outro barulho cortou o ar. Mais escombros começaram a desabar e uma figura saiu correndo da nuvem de poeira. Um homem gritando: "Não! Não a levem de volta!" Os olhos dele estavam arregalados em pânico e o impacto da cena fez todos pararem. "Quem é você?" Tânia gritou. Mas a tempestade de confusão só aumentou. A mulher olhou para ele, uma expressão de horror em seu rosto. "É meu outro filho." A revelação cortou mais uma vez. A verdade se espalhou como fogo em palha. Agora, Daniel não era apenas um filho perdido, mas também um irmão entrelaçado numa teia de segredos sábios e obscuros. Como um Ethan na história familiar que ele nunca conhecera, numa vida que ele não sabia que existia. "Você não pode fazer isso!" Carlos gritou, a compreensão se misturando à urgência.
A verdade estava exposta, e o não saber quem era mais confundia do que esclarecia. Daniel se afastou, seu coração agora batendo forte com uma mistura de medo e uma necessidade quase visceral por respostas. O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? A chuva caía torrencialmente, e entre as lágrimas e a água, ele não sabia se poderia atravessar aquele mar de incertezas e qualidades obscuras. E enquanto caos e revelações se tornavam a nova realidade, ele percebeu que um novo capítulo de sua vida estava prestes a começar. Um em que a verdade poderia muito bem ser sua maior inimiga. Enquanto a tempestade se intensificava, a mãe de Daniel, com seus olhos cansados, tomava o centro das atenções. Pneus de um terror silencioso se entrelaçavam na atmosfera pesada. Eu fiz tudo por vocês, ela insistia. Daniel sentia a urgência aumentar, seu coração pulsando como um tambor frenético. Ele precisava entender. Como assim? Tudo por nós? A indignação escapou da boca de Daniel. Ele queria perguntar o que mais ela tinha escondido, mas antes que as palavras saíssem, um novo som cortou o ar. Um estalo horrível. A estrutura já comprometida começou a gemer de maneira alarmante. O chão sob os pés de Daniel tremeu, como se toda a cidade estivesse se contorcendo. Formem uma linha! Para longe! Um bombeiro gritou, a ordem soando como um sininho de alerta na mente de Daniel. Ele sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, mas antes que pudesse reagir, a mulher à sua frente se transformou em um borrão. Algo se movia na sombra, uma figura se arrastando sobre os escombros. O que está acontecendo? A voz de Tânia era um sussurro. A multidão começou a recuar em desespero. O caos se alastrava, e em meio a tudo isso Daniel viu enquanto a sombra emergia. Era um homem, coberto de sujeira e sangue. Mas o que fez Daniel congelar foi a expressão dele. Era uma expressão de raiva e dor. Pare! Você não pode voltar! O homem gritou, e Daniel sentiu um nó apertar em seu estômago. O eco das palavras parecia uma sentença de morte. Carlos olhou para o homem e disparou. Você, que está fazendo aqui? Eu vim para acabar com isso. Vocês estão todos envolvidos. Não tem ideia do que está por trás de tudo isso. O olhar do homem pairou sobre Daniel e Tânia, como um predador em busca de suas presas. O choque no rosto de Daniel era palpável. O clima mudara. O vento trazia a sensação de algo sombrio prestes a se revelar. Daniel teve uma lembrança fugaz, um antigo diário encontrado. Palavras de sua mãe que nunca foram desenterradas. Aquelas páginas que ele guardava, suplicando por cuidado, revelando o quão longe sua mãe tinha ido para proteger os filhos de algo terrível. O peso das memórias se intensificava. O que você quer dizer com isso? Daniel questionou, a voz trêmula, mas firme. O homem aproximou-se, ofegante, seus olhos chamuscados de uma dor ardente. Eu sei quem realmente são. Eu conheço seu pai. A verdade é muito mais obscura do que você pode imaginar. E então, um grito atravessou o ar, como um lamento cortante. Os olhos da multidão se viraram e o estrondo chocou a estrutura ainda instável. Em um instante, tudo se transformou em caos novamente. O teto, tão ameaçador, começou a desmoronar. Daniel gritou, puxou a mãe e os outros para longe do perigo imediato. Mas a expressão de Carlos mudou e, naquele momento, ele começou a sussurrar algo rápido para o homem que estava emergindo. Uma conversa apressada que transbordava de urgência. Você não deveria ter voltado. É isso que vocês querem. O pânico cresceu e o tempo escorreu como areia. Tânia, aterrorizada,
olhou de Daniel para Carlos, e um sentimento de traição percorreu sua pele. O que você sabe que eu não sei? Ela questionou. Seus olhos, embora saturados de lágrimas, brilhavam de uma fúria que Daniel nunca tinha visto antes. É uma questão de sobrevivência. Eles estão à nossa porta e vão fazer com que a vida que conhecemos se desmorone. O homem se virou, a sombra da culpa se tornando visível em seu olhar. Nesse novo quadro aterrorizante, uma coisa ficou clara: nada era o que parecia. As verdades que Daniel acreditou serem suas estavam se desvanecendo, e ele percebeu que cada escolha que havia feito, cada relação que havia construído, poderia ser uma tela coberta de mentiras. Um trovão cortou o céu, e a estrutura ruiu. O chão sob seus pés começou a ceder, e Daniel percebeu que aquilo que estava construindo em sua vida poderia estar prestes a se desintegrar. Não apenas o espaço físico ao seu redor, mas toda a sua essência. Para onde vamos agora? Ele gritou, a confusão e o desespero tomando conta do ar. Mas a resposta seria novamente coberta pela tempestade de revelações, enquanto o verdadeiro cataclismo estava apenas começando. Enquanto a tempestade se intensificava, a mãe de Daniel tomava o centro das atenções. Pneus de um terror silencioso se entrelaçavam na atmosfera pesada. Eu fiz tudo por vocês, ela insistiu, a voz embargada. Mas essências de pânico e confusão se infiltravam entre as palavras. Daniel sentia a urgência aumentar, seu coração pulsando como um tambor frenético. Ele precisava entender. Como assim tudo por nós? A indignação escapou da boca de Daniel. Ele queria perguntar o que mais ela tinha escondido. Mas antes que as palavras saíssem, um novo som cortou o ar. Um estalo horrível, e a estrutura já comprometida começou a gemer de maneira alarmante. O chão sob os pés de Daniel tremeu, como se toda a cidade estivesse se contorcendo. Formem uma linha! Para longe! Um bombeiro gritou, e a adrenalina percorreu o corpo de Daniel. Mas antes que pudesse reagir, a mulher à sua frente se tornou um borrão. Algo se movia na sombra, uma figura se arrastando sob os escombros. O que está acontecendo? A voz de Tânia era um sussurro. A multidão começou a recuar em desespero. O caos se alastrava e, em meio a tudo isso, ele viu a sombra emergir. Era um homem coberto de sujeira e sangue. Mas o que fez Daniel congelar foi a expressão dele, raiva e dor. Pare! Você não pode voltar! O homem gritou, e o estômago de Daniel se contorceu. O eco das palavras parecia uma sentença de morte. Carlos olhou para o homem, tara e confusão saltando de seus olhos. Você, o que está fazendo aqui? Carlos disparou, um misto de dúvida e raiva nas palavras. O clima mudara. O vento trazia a sensação de algo sombrio prestes a se revelar. Daniel lembrou-se de um diário antigo, palavras de sua mãe que nunca foram desenterradas. Aquelas páginas guardavam segredos que ele não ousou ler. Eu sei quem realmente são. Eu conheço seu pai. A verdade é muito mais obscura do que você pode imaginar. O homem se aproximou, a sombra da culpa em seu olhar. O clima mudava a uma velocidade aterradora. O que você quer dizer com isso? Daniel questionou, nervosismo estampado em seu rosto. O homem se aproximou mais, seu olhar fixo. Vocês não sabem o que a sua mãe fez, o que ela sacrificou. O chão começou a ceder sob os pés deles, e Daniel não conseguia processar. O prédio ruiu ainda mais. E Daniel agarrou Tânia e Carlos, puxando-os para longe do perigo. A confusão estava instalando raízes. Mas enquanto deslizavam para longe,
O homem gritou de novo: Eu sou seu terceiro irmão! Mas sua mãe nunca me deixou ficar. Ela escondeu todos nós por causa do que nós somos. A revelação pairou no ar como o eco de um trovão. Daniel parou. A palavra irmão reverberava em sua mente. O quê? Como assim? Terceiro irmão? A incredulidade tomou conta dele. Em um instante, tudo o que conhecia se despedaçou, como vidro estilhaçado. A nossa mãe tem um passado sombrio. O que ela fez para nos proteger? Eu estava lá quando tudo aconteceu. Ela não poderia amar a todos nós. Tinha que escolher. O homem parecia à beira de um colapso, e Daniel olhou para a mãe, seu rosto agora cobre de horror. Escolher? O que você quer dizer com isso? Tânia balbuciou, confusa e assustada, enquanto Daniel se perdia em um mar de pensamentos turbulentos. O que mais estavam escondendo? Ela se voltou contra aqueles que nasceram com o mesmo sangue. O homem continuou, se aproximando mais. Ela não queria que vocês soubessem que não só eu, mas muitos outros existem. Palavras cortaram o ar. Daniel sentiu o mundo girar. Ele tinha um passado que não entendia. Um passado cuja verdade estava apodrecendo. Ajuda da tempestade que se intensificava. Vocês têm um pai e ele quer acabar com tudo, gritou o homem. E naquele instante, Daniel percebeu que o que estava prestes a desmoronar não eram apenas as estruturas de concreto, mas o que ele acreditava ser a sua vida. Um trovão ensurdecedor ecoou, corpos começando a correr em pânico e a estrutura começou a desmoronar. Para onde vamos agora? Daniel gritou. Mas enquanto olhava ao redor, a sombra do homem parecia também se dissipar. Naquele mar de revelações, ele percebeu que um novo capítulo estava prestes a começar, e a história que ele conhecia estava prestes a ser reescrita. Enquanto o verdadeiro caos se aproximava, seu coração palpitando com a incerteza do que viria a seguir. Daniel estava paralisado. O momento parecia puxado como um elástico, prestes a estourar. O grito de Carlos ecoava em sua mente, e a chuva começava a molhar todos. Mas o que estava seco era seu coração. Ele tinha-o. As perguntas dançavam na sua cabeça, consumindo cada pensamento racional. E enquanto a adrenalina pulsava, o verdadeiro perigo estava prestes a acontecer. Não temos tempo para isso, Tânia gritou, puxando-o da confusão. Mas o desastre estava se formando diante deles. Os escombros do prédio, a estrutura estava à beira do colapso. E num instante, a enormidade do que tinham diante de si superou tudo. Então, um novo estalo, mais ressonante, mais ameaçador. Daniel virou-se e viu uma sombra passar por baixo dos escombros. Algo ou alguém se movia sob o peso do prédio desabado. Ele sentiu um arrepio. A multidão à sua volta começou a entrar em pânico. As pessoas gritando, recuando. A pressão aumentava. Daniel, precisamos sair daqui. Clara gritou, seus olhos arregalados em pânico. Mas já era tarde. Com um novo estalo ensurdecedor, a estrutura começou a ceder. Um pedaço enorme de concreto desabou com um rugido ensurdecedor. Gritos cortaram o ar. Tudo explodiu em poeira e caos. Daniel agarrou Tânia e Carlos, puxando-os para longe do perigo. Em meio à fumaça e ao tumulto de corpos, teve a sensação de que o mundo ao seu redor estava em câmera lenta. Quando levantou a cabeça, viu algo que o fez parar. Uma figura emergiu dos escombros. Uma mulher. Ela saiu mancando, com roupas esfarrapadas e um olhar desolado. Mas o que fez Daniel ficar sem ar foi o rosto dela. Era familiar.
tão familiar que o reconhecimento bateu como um soco no estômago. Mãe? Ele sussurrou, e a realidade ao seu redor começou a desmoronar. Eu não pude dizer antes, a mulher disse, a voz fraca, mais firme. As palavras dela mudaram a atmosfera completamente. Os murmúrios da multidão se silenciaram. Todos estavam paralisados, em choque. Tânia olhou para Daniel com plena incompreensão. Carlos parecia igualmente chocado. A identidade da mulher revelando uma rede de mentiras e segredos que atravessavam a família deles. Como você está viva? Daniel perguntou, a voz tremendo, a dor transbordando lentamente. Eu tive que me esconder, proteger vocês. Eu não tive escolha. E as palavras da mulher saíram como um sussurro, mas cada uma delas trazia peso. Aquilo que Daniel sabia sobre sua história estava agora se esfacelando. Sua mãe não tinha apenas desaparecido, ela tinha mentido. E o que mais estava escondido? A chuva caía cada vez mais forte, o céu escurecendo ainda mais. E um estalo cortou o ar. Mais escombros começaram a desabar, e uma figura saiu correndo da nuvem de poeira. Um homem gritando, não a levem de volta. Os olhos dele estavam arregalados em pânico e o impacto da cena fez todos pararem. Quem é você? Tânia gritou, mas a tempestade de confusão só aumentou. A mulher olhou para ele, uma expressão de horror em seu rosto. É meu outro filho. A revelação cortou mais uma vez. A verdade se espalhou como fogo em palha. Agora, Daniel não era apenas um filho perdido, mas também um irmão entrelaçado numa teia de segredos sábios e obscuros. Como um hífen na história familiar que ele nunca conhecera, numa vida que ele não sabia que existia. Você não pode fazer isso, Carlos gritou, a compreensão se misturando à urgência. A verdade estava exposta, e o não saber quem era mais confundia do que esclarecia. Daniel se afastou, seu coração agora batendo forte, com uma mistura de medo e uma necessidade quase visceral por respostas. Mas antes que alguém pudesse processar tudo, outro som cortou o ar. Um estrondo ensurdecedor. Um veículo despencou dos escombros, uma van de segurança que parecia ter estado escondida ali o tempo todo. Daniel ficou chocado ao ver a porta se abrir e um grupo de homens sair de dentro, armados e encapuzados. Você pensou que podia escapar, não é? Um deles gritou, apontando para a mulher. Tânia e Carlos trocaram olhares apavorados. A situação se transformou em uma cena de filme de ação. Quando um deles avançou em direção à mãe, os olhos cheios de certezas sinistras. Parem, a senhora nunca fará parte disso novamente. A multidão começou a recuar em pânico e o caos explodiu. Daniel, sem saber o que fazer, olhou para Clara, que estava paralisada ao seu lado, seus olhos arregalados em horror. Mãe, Carlos gritou, tentando proteger a mulher que estava agora cercada. Mas Daniel já não sabia mais o que era real. Ele só entendia que tudo estava se desintegrando. Sua família, suas certezas, e agora até a segurança de sua mãe. O desespero tomou conta enquanto os homens armados avançavam. Daniel queria gritar, mas a voz dele parecia presa na garganta. Ele queria entender, perguntar tudo o que precisava, mas não havia mais tempo. Não ali. A confusão se tornava potencialmente mortal a cada segundo. E enquanto a multidão se dispersava, Daniel percebeu que aqueles homens não eram só capangas. Eram guarda-costas,
protetores de algo muito mais sombrio do que ele jamais poderia imaginar. Algo que ligava sua mãe a um passado que se escondeu atrás de segredos, traições e uma nova verdade que agora parecia estar pronta para engoli-los a todos. O que mais ele não sabia sobre quem eram seus próprios pais? O que mais estava prestes a ser destruído a um ponto de não haver volta? E enquanto o estrondo se aproximava e ele se sentia cada vez mais perdido, uma única pergunta ficou gravada na mente dele. Para que lado eu vou? O caos era palpável. Os homens armados avançavam. E a mente de Daniel estava prestes a explodir com tudo aquilo. A mãe dele estava ali, em pé, do lado de Carlos. E ele se sentia dividido entre proteger ambos ou saber a verdade. Cada pulsação em seu coração parecia a contagem regressiva de uma bomba prestes a explodir. O que você quer? Daniel gritou, tentando conter o medo crescente. O homem que se dizia irmão abriu a boca para falar, mas um novo estalo silenciou tudo. O chão tremeu e, em um instante, a esmagadora realidade tomou forma. Uma parte da estrutura do prédio desabou. Uma nuvem de poeira e partículas voou para o ar, tingindo tudo de cinza. Daniel se arrastou para longe, coxando Tânia e Clara junto com ele. Ele estava vulnerável, exposto ao terror que... Levante-se! Mãe! Carlos gritou. Daniel virou-se para ver a mãe dele sendo arrastada por um dos homens armados, seus olhos cheios de determinação. Você não pode fazer isso. Eles não sabem. Eles não podem saber. O homem, com um sorriso cruel nos lábios, disse: já está feito. O que sua família escondeu finalmente virá à tona. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Daniel. Eles sabiam algo que ele não fazia ideia. Enquanto isso, o homem de rosto sujo e cabelo desgrenhado se aproximou mais, seu olhar sedento de respostas. Ele apontou para Daniel. Você não sabe? Eles não são seus verdadeiros pais? Um silêncio aterrador preencheu o ar. Os murmúrios da multidão se silenciaram, uma onda de choque percorrendo o rosto de todos. O que você quis dizer com isso? Daniel perguntou. A voz dele quase um sussurro, o medo e a raiva cicatrizando em suas palavras. O homem soltou uma risada com um misto de amargura e dor. Você é um produto do que a sua mãe fez para proteger vocês. Nunca foi quem você pensou que fosse. O ar ao redor estava denso. Daniel sentiu-se como se tivesse rodado para fora da própria vida, seu coração martelando na boca do estômago. Isso não faz sentido. Como você pode? O homem não deu chance para Daniel terminar. Ela está envolvida até o pescoço. Vocês têm uma herança que nunca souberam. Carlos, interrompendo o discurso do homem, avançou. Por que você está dizendo isso? O que você sabe sobre nossa mãe? O homem hesitou, os olhos se estreitando, como se estivesse lutando contra uma determinação interna. Ela é uma sobrevivente, e se isso falhar, todos nós pagaremos o preço. Sua vida foi uma mentira. Um grito cortou o ar, vindo de Tânia, que estava paralisada, perdida em um mar de revelações desmoronadas. Não é verdade, é mentira! Mas a convicção dos outros delimitava sua resistência. Daniel olhou para a mãe, tentando encontrar conforto em seu olhar. Mas ela estava hesitante, os olhos cheios de um misto de culpa e medo. Antes que Daniel pudesse fazer mais perguntas, as sirenes da polícia começaram a soar insistentemente. A chegada dos policiais espalhou um novo tipo de pânico. Todos, para longe, uma voz gritou. O caos se intensificou ainda mais. Aos gritos, as pessoas corriam em todas as direções. E Daniel sentia a adrenalina em sua corrente sanguínea pulsar. Enquanto isso, o homem, prestes a falar de novo, foi interrompido por outro estalo. O chão estava sucumbindo
e a estrutura desmoronava. Ele virou-se para a mãe de Daniel, segurando-a. Precisamos sair. Você sabe a verdade. A expressão dela era uma tempestade de emoções. Não! Daniel gritou, lutando contra a impiedosa existência daquela verdade revelada. Todo mundo ao seu redor estava perdendo o controle. E em meio ao desespero, Daniel se questionou. E agora? Isso é história que eu conheço nunca existiu. Com as revelações já se expondo como feridas abertas, Daniel tinha que tomar uma decisão. O que faria a seguir? O que mais estava prestes a ser desenterrado? E enquanto as paredes ao redor começavam a desmoronar, Daniel percebeu que a vida que conhecia era apenas a ponta do iceberg de uma realidade muito mais obscura. As consequências logo virariam a maré de tudo aquilo que ele pensou que era inabalável. As sirenes soavam, cortando o ar como um aviso de emergência. Daniel olhava em volta, a confusão reinando na multidão. Os homens armados estavam cada vez mais próximos e a estrutura do prédio continuava a desmoronar atrás deles. Ele sentia o coração correr descompassado, cada batida ecoando como um tambor de guerra em sua mente. Não, não, não! A angústia gritava dentro dele. Daniel, precisamos ir! Tânia clamava, puxando-o pelo braço, sua mão tremendo. Ele viu o pânico nos olhos dela e algo em seu peito se apertou. Eles eram mais que estranhos agora. Eram ligados pelo desespero e pela busca por verdades ocultas. Eu não posso deixar que ela se machuque, gritou Daniel, olhando para a mãe, que estava presa sob o olhar severo dos homens. Ela parecia perdida, seus olhos transbordando insegurança. Mãe, o que está acontecendo? Ele queria respostas, mas a tensão fez o tempo parecer esticar, estendendo cada segundo em pura angústia. Daniel, escute! A mãe gritou, sua voz se destacando do caos. Você precisa acreditar em mim. Eu fiz escolhas difíceis, mas tudo era para proteger vocês. Seu desespero era palpável. Uma realidade desesperada que não se encaixava nas mentiras que Daniel havia aprendido a viver. Os homens armados se aproximavam, as vozes da multidão se misturando em um turbilhão de gritos e murmúrios. Clara, ao lado de Daniel, estava paralisada, seu horror refletindo o medo de todos. Ele sentia como se a terra sob seus pés estivesse se movendo, a realidade se tornando um pesadelo. Eu não tenho tempo para ouvir suas escusas, Daniel gritou, uma onda de emoção superando seu medo. Ele queria saber a verdade, não só sobre sua mãe, mas sobre si mesmo. Se você realmente quis proteger, então me diga, agora, o que está acontecendo? A mãe hesitou, e o homem ao seu lado parecia lutar contra a pressão. Você não sabe do que ela é capaz. Não sabe a história que se esconde por trás de tudo isso. A voz dele tremia com eco à parte de medo e determinação. Antes que pudesse continuar, um novo estalo ecoou, e a estrutura desmoronando se movia perigosamente. Vamos sair, ordenou Daniel, puxando Tânia e Carlos. O pânico tomou conta quando os policiais chegaram, criando um cordão de isolamento. A multidão começou a se agitar e o som de sirenes tornou a cena ainda mais caótica. Daniel, em um momento de clareza, olhou nos olhos da mãe e percebeu a fragilidade dela. Mãe, precisa sair daqui! Vamos todos juntos! Ele se evidenciou como um pilar entre a segurança e a certeza do desconhecido.
Mas antes que pudesse fazer mais, a mãe dele olhou fundo em seus olhos. Daniel, existem coisas que vão além de você e de mim. E você vai precisar encarar isso. Não é só sobre nós. As palavras dela abriram uma fissura em sua realidade, levando-o a se perguntar o que mais ele não sabia. Um ruído de colapso reverberou e o caos se intensificou. Para onde vamos? O desespero de Tânia tornou-se evidente, seus olhos abrangendo a cena diante dela. Foi então que Daniel sentiu uma centelha de coragem atravessar seu corpo. Com um grito, empurrou todos para frente, determinado a chegar à segurança. "Meu irmão!" Carlos gritou no meio da confusão, buscando pela mãe. Ele a pegou pela mão, mas a tempestade de revelações ainda estava longe de ser resolvida. As verdades do passado estavam escapando e Daniel sabia que o futuro também estava nas sombras. E enquanto eram puxados em direções opostas, uma ideia relampejou em sua mente. Ser irmão era mais do que conexão sanguínea. Era enfrentar o passado, mesmo que ele estivesse coberto de lágrimas e segredos. Mas quando Daniel olhou para a mãe novamente, tudo o que desejava era proteger e entender. O desespero o cercava como um lobo faminto. Era hora de cada um deles enfrentar o que a vida lhes apresentava. Daniel respirou fundo, tentando reunir a coragem que todos precisariam. "Precisamos lutar juntos. Vamos superar isso." E com as palavras sentiu a união crescente entre eles. E enquanto a tempestade continuava a desabar sobre eles, uma nova determinação começou a surgir. O que mais estaria sob os escombros de sua verdade? Agora, se você chegou até aqui e se conectou com essa jornada intensa, então é hora de mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para você se juntar a nós, os verdadeiros fãs que entendem a importância de apoiar esta jornada emocionante. Não espere nem mais um segundo.